De acordo com o levantamento da Firjan, quase 18% do nosso produto interno bruto vem de atividades relacionadas à cadeia da economia criativa. Isso representa mais de 29 bilhões de reais. O Ministério do Trabalho mostra que cerca de 90% do setor é formado por micro e pequenas empresas. De maneira geral, elas precisam de apoio para se desenvolver. Júlia, como é que ocorre esse processo dentro das incubadoras? Como elas podem ser um vetor desse desenvolvimento? Acho que esse mecanismo de incubadora de empresas, ele é uma das formas de se dar apoio ao empreendedor que está começando, né? A gente precisa, sim, como o Marcos André falou, das capacitações, esses escritórios de projeto, porque a gente começa com a viagem da cabeça para o papel, né? A gente precisa de outra do papel para a realidade, mas a gente conseguir documentar, não só para pedir apoio numa lei de incentivo, mas documentar também para eu me alinhar com o meu sócio, né? A gente vai montar uma produtora, eu sei para onde eu quero ir, você também sabe para onde quer ir. Se a gente não quer ir para o mesmo lugar, a gente nem começa a sociedade. Então, assim, se organizar também pode, também é importante para o empreendedor, não só pedir dinheiro, né, para a lei de incentivo ou para um patrocinador. A gente na incubadora tem vários apoios que a empresa no início às vezes não sabe que precisa, né? A gente tem uma assessoria jurídica e a pessoa está acostumada na área das indústrias criativas a fazer tudo de forma informal, né? Então a gente não tem muitas vezes um contrato com o fornecedor, não tem um contrato de direito de imagem, uma coisa assim. Então a gente começa a dar esse suporte, fazer rodada de negócio, né, network para essas novas empresas, além do acesso aos laboratórios da universidade, né? A gente costuma dizer que a incubadora tem um papel de apoio gerencial e um papel de apoio técnico também, né? Ela começa a ter acesso aos laboratórios de telecomunicações que ela não teria estando fora, por exemplo, de uma incubadora. Nesse processo de profissionalização, tem uma mudança aí visível do perfil que se exige de um profissional da cultura, que é muito mais gerencial, muito mais organizado, formal e inserido nesse mercado, né? Muitos produtores têm uma ideia muito boa, tem até um projeto acontecendo muito bom, mas ele não consegue traduzir aquele projeto para o papel. Então, quando os editais abrem, sempre aquelas ONGs, aquelas instituições que têm recursos para contratar um captador de recursos, um elaborador de projetos, eles sempre ganham aquele recurso do edital porque o projeto tem uma qualidade melhor. Esse escritório de apoio vem justamente dar suporte para que produtores consigam, aprendam a traduzir a prática da realidade para o papel e possam concorrer em iguais condições com essas ONGs mais organizadas, com essas produtoras culturais mais organizadas. Depois para que também, não sejam sempre os mesmos, né, a ganhar para que não recursos. seja, porque a gente cria a chamada pública, que é democrática, todo mundo se inscreve, mas sempre os mesmos ganham. Então a ideia é justamente, onde estão esses produtores do interior que ainda não têm uma ONG? Eles querem abrir uma ONG, como se faz um estatuto, como se elabora um projeto. Então você vai disponibilizando essas tecnologias e você vai democratizando o recurso para essa grande rede de produtores culturais. Então esse foi assim, o primeiro projeto piloto, a gente tem 1 ano e meio que ele existe lá dentro da secretaria, lá os consultores ficam sentados, as pessoas agendam as consultorias gratuitamente, são individuais, o produtor vai lá, tem a sua aula ou de elaboração, ou de legalização de instituições culturais, e depois na parte de prestação de contas também, que é muito importante. Né? Que eu passo sempre em gargala ali. A gente está falando aqui do papel de um Estado que fomenta o desenvolvimento. O Estado tem que fomentar a cultura, né? Através de incentivos, eventualmente financiamentos, não sustentá-la, mas quando se trata da criação, da criatividade, isso é basicamente uma aventura individual no início, muitas vezes, ou coletiva no sentido de pequenos grupos, quer dizer, o romance, a poesia, a peça de teatro, muitas vezes a composição de uma música, etc., são uma experiência individual, ou de 2 ou 3 pessoas no máximo. Né? E depois, é claro, colocar a peça de teatro em pé, levá-la ao teatro, levá-la ao público, etc., é já uma experiência mais coletiva. Então, é basicamente, né, um setor movido digamos, a criação da iniciativa privada, de indivíduos, basicamente, que se reúnem coletivamente, muitas vezes, ou individualmente, né, sozinhos, né, se dedicam à criação cultural. O Estado tem que fomentar. Né? E quando falando de convergência digital no sentido mais amplo, não apenas da produção cultural, mas da produção de outros conteúdos, né? Aí, claro, o Estado pode encomendar também a geração de conteúdos para a área de educação, de saúde, etc.,
né? Jogos educativos e aí também ajudar num negócio que é sempre arriscado. Sim, claro, é reduzir os riscos de um negócio que, como você disse, tem um risco inerente, né? Ninguém sabe se o produto cultural vai dar certo ou vai dar errado. Tem um dado assustador que eu aprendi lá com o Instituto Gênesis, que 80% das instituições morrem no mercado cultural depois de 5 anos, quando elas não passam pelo processo de incubação. E quando elas passam pelo processo de incubação é o contrário. 80% dos empreendimentos sobrevivem. Eu concordo com você totalmente. Eu acho que quem cria, quem está produzindo a cultura é a sociedade. Então é muito importante que essas instituições da sociedade civil nasçam e que elas sobrevivam depois desses 5 anos. Então acho que esse projeto de incubadoras, ele é fundamental para o mercado cultural, para que essas instituições sobrevivam passando por esses 5 anos. É um dado assustador. 80% das instituições fecham depois de 5 anos no mercado. É um mercado agressivo e a gente tem que incubar com carinho, dar um espaço, dar uma sede para essa instituição e disponibilizar consultores que qualifiquem esse empreendedor para que ele consiga sobreviver. E, por outro lado, você tem manifestações culturais que continuam aí sobrevivendo sem nenhum incentivo, nem a cultura, e corre o risco, às vezes, de desaparecer, né? Com certeza. Se não tiverem, em algum momento, algum tipo de apoio, de suporte de uma política cultural. A gente costuma dizer que na incubadora, o Aranha, que é nosso diretor do Instituto Gênesis, sempre fala que a gente não dá o peixe e não ensina a pescar, a gente pesca junto, né? Porque muitas vezes, como o Tito falou, é uma iniciativa solitária, né? O empreendedor muitas vezes não tem muito com quem dividir, né, aquela ideia, a esposa, o filho, o pai. A gente brinca que as pessoas não aguentam mais. A pessoa chega, não, mas eu tenho aquela ideia daquele empreendimento. Não, sai daqui. A gente não aguenta mais ouvir você falar, porque ele não está, às vezes, no mesmo ritmo, né? Então, assim, a incubadora é um lugar que vai dividir com ele, eu acho. Ele vai sentar com o gerente, vai sentar com as pessoas que estão acostumadas a trabalhar. E vai desfazer um pouco essa teia, né? Porque quando a gente fala de negócio, formalização, parece que é um bicho-papão de 7 cabeças que vai ali, em algum momento, jogar uma água para você escorregar. E a gente tem a figura na incubadora, por exemplo, do padrinho, a figura do angel, né? Que são as pessoas que já estão no mercado há muito tempo e que querem que essa cadeia se fortaleça, né? Aqueles grandes empreendedores que querem mais é que os micro entrem mesmo. Mas onde é que essas informações estão disponíveis? Sim, a gente vai lançar o edital agora em maio das incubadoras de economia criativa, lá da Secretaria de Estado de Cultura. A gente vai lançar um site dentro do portal da Secretaria, onde as pessoas vão se inscrever online. A gente vai fazer uma ampla campanha de divulgação para que todos os produtores culturais do Estado possam se inscrever. E o Escritório de Apoio à Produção Cultural está lá funcionando na Secretaria, lá na Rua da Ajuda, o nome da rua já diz, no 13º andar, ali em frente ao metrô da Carioca. Entrando em contato com a Secretaria pelo portal, lá tem o telefone também, as pessoas ligam, agendam a consultoria, por marcação, a pessoa liga e agenda por ordem de chegada, e está lá à disposição, de 9 às 6 funcionando, já há 1 ano e meio. Os consultores estão lá, aproveitem, porque a gente tem visto resultados incríveis, realmente. E a Rua da Ajuda é um bom exemplo de recuperação cultural, né? Se chamava Rua Melvin Jones, né? E mudou para a Rua da Ajuda, que era o nome que tinha antigamente, na época colonial e tal. Essas informações do mercado cultural, de fato, estão um pouco espalhadas por aí, né? Eu acho que é um pouco o nosso papel, e aí tanto da universidade quanto do governo, das empresas, né, que já são grandes, consolidadas nessa área, tentar se organizar para gerar informação também, né? Gerar dados, esses dados que a gente falou aqui no início, do tamanho do setor, da quantidade de empregos, isso é muito recente, né? A gente até pouco tempo atrás não tinha séries históricas, hábitos de consumo, nada disso. Eu acho que, como a gente comentou aqui, que é um gap, a formação do empreendedor e do criativo, junto com o tecnólogo, acho que também a informação sobre esse setor, para que os próprios empresários conheçam, é muito importante, né? Hoje o IBGE já tem alguma coisa sobre isso, a Firjan começou a fazer um mapeamento. Acho que, assim, a gente tem mesmo que aprender com o que foi feito lá fora, né? A gente tem um Ministério de Indústrias Criativas no Reino Unido hoje que conseguiu mapear e mostrar quanto que isso representa na balança comercial, né? Quanto que eu exporto, qual é o tamanho desse setor.